Abram suas Bíblias no Salmo 19, onde está escrito: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aleluia. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Poder sentar. O Espírito Santo de Deus, quando usou Davi para falar da lei do Senhor, Davi, pelo Espírito de Deus, disse que seus mandamentos, suas leis, seus juízos estão sendo pregados também pela natureza. Aqui diz que os mandamentos do Senhor, então, são maravilhas. Aquele que propõe guardar os mandamentos do Senhor terá uma grande recompensa. Nós sabemos que essa grande recompensa inclui salvação e galardão. A Escritura diz que nós somos mais do que vencedores, porque há recompensa, há galardão. A recompensa é algo adicional, que Deus adiciona junto com a salvação, porém é mediante o trabalho. Aqui diz que
aquele que guarda os mandamentos do Senhor tem grande recompensa. Nós estávamos então falando sobre pessoas que preferem não conhecer os juízos do Senhor, não conhecer a palavra de Deus para não ter culpa. Porque quem muito for dado, muito mais se lhe exigirá, diz a palavra de Deus. Mas a Escritura diz: aquele que soube fazer a vontade do seu Senhor, não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, ele será castigado com muitos açoites. É a pena final de todo aquele que teve acesso ao conhecimento e virou as costas depois para a palavra, para o mandamento do Senhor. No mesmo texto de Lucas, diz: mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor, porém fez coisas dignas de açoite, dignas da pena do juízo eterno, com pouco açoite será açoitado, mas ele será também açoitado. A questão é que, se uma pessoa sabe do juízo do Senhor, sabe que existem os mandamentos, e eles são bons, diz aqui, não é? No versículo 10 e 11: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Pelos mandamentos vocês são admoestados, quer dizer, repreendido brandamente. A palavra admoestar é repreender brandamente, porque os mandamentos do Senhor encaminham a tua vida para você ser livre da morte e dos desprazeres da vida. Porque o homem não sabe no dia de amanhã o que vai ser, nem com seus amigos, nem com a pessoa que vai casar, nem com ninguém. Mas Deus sabe, porque o futuro de todos os seres humanos estão escritos no livro de Deus, estão predestinados nas mãos de Deus. Você não sabe, mas Deus sabe, porque Ele traçou um plano no mundo. Então, se você entra por caminhos áridos, você se quebra todo, até chegar a um ponto na beira da morte, você clama por Ele, Ele te traz de volta para você entrar no caminho certo, se você deixar. Senão, tu vai terminar no inferno. Conhecer essas coisas é muito bom. Claro que temos responsabilidade. Se uma pessoa não quer trabalhar, não quer estudar, não quer viver no meio da sociedade, servindo de instrumento para a sociedade, para a sua família, para a sua vida, e escolhe ser um mendigo, ele tem uma vida muito boa? Ele também tem problemas, ele também tem responsabilidade. A responsabilidade de correr atrás de alimento, de mostrar que está passando uma necessidade para que alguém tenha piedade dele. Muitas necessidades tem uma pessoa que não quer saber da sociedade. Uma pessoa que entra na sociedade, adquire conhecimento, entendimento, entra numa faculdade, aprende, desenvolve qualquer tipo de, vamos dizer assim, de profissão. Ele tem responsabilidade, não tem? Mas vai desfrutar de algo muito bom. Os benefícios que aquilo que ele fez vai lhe retornar para ele. Pois aquele que planta, colhe o que planta. Então, querendo conhecer a Bíblia ou não querendo conhecer, nós vamos todos entrar debaixo do juízo do Senhor. Porque nós ouvimos pessoas dizer assim: eu prefiro não conhecer muitas coisas da Bíblia para não ter culpa. Mas a pessoa que pensa assim já é culpada. Ela já está com culpa. Por quê? Está rejeitando os filhos de Deus. Porque no livro de Provérbios diz assim, abram conosco o capítulo, marquem aí que eu já volto para ele. O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. O Senhor está chamando para as pessoas se converterem pela sua repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então Deus está oferecendo: olha, convertei-vos que eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo, e vou fazer vocês conhecerem o meu querer, a minha palavra. Mas agora o versículo que vem é contra aqueles que não querem. Então existe a responsabilidade para aqueles que não querem, pois diz: mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Então, se alguém nessa noite diz assim: eu não quero conhecer muito, você já está no pecado tão grave quanto aquele que conhecer também e abandonar. Por quê? Você ouviu falar da grandeza de Deus e não quis.
poderá morrer e ir para o inferno. Pessoas que foram ao inferno, diz que as pessoas lá lamentam e choram demais, lamentam demais, porque rejeitaram, trocaram a vida eterna, a imortalidade por ouro e pela prata, pelo desejo da carne que vai para o cemitério. Você já viu? O corpo que as pessoas tanto envaideceu, pintou, esticou a pele, colocou ouro. Vocês já viram no cemitério como é que fica? Vocês já viram no caixão como fica a pessoa? Ou o vaso que pertenceu à pessoa que morou naquele corpo? Vocês já viram estendido ali? Você toca, pode espetar com a faca, pode mexer nele, e não sente mais nada. Porque a pessoa já não está ali. No entanto, a pessoa trabalhou a vida toda por aquele corpo. Mas o outro corpo que estava ali dentro, não trabalhou. Então diz aqui, versículo 25: antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então me clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. É claro, aqui está uma proposta de Deus. Aqui está, não uma ameaça, mas o que vai suceder, apenas um aviso de Deus. Então, será que está certo isso? Até, irmãos, uma expressão que eu nunca tinha visto, nem entendi, né? Uma expressão que as pessoas usam por aí, eu não entendi bem. Até eu pedi ao Rodrigo que decifrou, que eu não entendo algum linguajar que as pessoas usam, mas eu entendi que significa que a pessoa não quer ter conhecimento para não ser responsabilizado pelo aquilo que aprendeu. Mas aqui nós vemos o juízo contra a pessoa que rejeita a palavra. Se você pega a sua Bíblia, você não examina, você não quer, você não vê um culto porque o pastor lá fala muito duro, ele fala muita verdade, você já está debaixo da condenação, porque você sabe que ali tem aquele pastor que ele fala muito mais dentro da Bíblia do que aquele outro light. Mas você vai para a igreja light, porque lá o pastor fala uma mensagenzinha assim e fala um monte de outras coisas que a igreja tem, que tem entretenimento, que a igreja vai fazer encontro não sei de quem, um monte de outras coisas que enche você de nada, ilusão. Mas as pessoas querem isso, porque a Escritura diz que as pessoas amam a mentira do que a verdade, porque a verdade vai de encontro à realidade da tua vida. Fala a verdade que você passa, que você sente, que você fala, que você pensa. Mas aonde tem um evangelho pregado, não é? O mínimo possível, não é declarado a vida das pessoas mediante a pregação, porque uma pregação dentro das Escrituras é uma verdadeira profecia, em que Deus vai manifestando o seu sentimento, o desejo de vocês, mediante a pregação. Mas aonde as pessoas ouvem uma palhinha somente da verdade, apenas para agradar, ou contando histórias para agradar as pessoas, a alma das pessoas não sai dali fortalecida. Porém, na carne, fisicamente, no sentimento humano, as pessoas até são emocionadas por alguma pregação bem assim preparada que comove as pessoas. Porém, quando você fala a verdade, você sabe que a palavra ela está apontando para você fazer um conserto, para você buscar ao Senhor. Agora, por que eu li aquele salmo? Vamos voltar para ele um pouquinho? Ó, faz isso aqui, ó. Diz aqui que mesmo que as pessoas não queiram ouvir a palavra, a lei do Senhor está sendo pregada na natureza. Presta bem atenção no texto. Versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus. Manifestar é apresentar, colocar para todo mundo ver. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No dia do juízo,
Quando a pessoa disser assim, mas Senhor, ninguém foi lá pregar para mim, o Senhor diz assim, eu preguei para você, por tudo que eu criei. Você contemplava, você olhava, você questionava no seu coração e não me buscou. Como Paulo falou lá em Romanos, a respeito, por exemplo, outro dia eu estava falando dos índios que até o dia de hoje, descendentes de outros índios, estão sendo descobertos em lugares bem profundos, nas matas, não é? Em que nunca viram outras pessoas. Ainda existe isso. Filhos de índio que nascem no meio do mato, só conhecem aquela tribo ali, não conhecem pessoas de fora. E ali forma uma nova geração de índios que nunca conheceram outras pessoas. Mas, no dia do juízo, como estes índios vão comparecer diante do Senhor para ser julgados? Será que todos eles serão inocentes? Ou será que todos eles serão perdidos? O apóstolo Paulo em Romanos diz que os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Por isso que eu trouxe os irmãos para esse texto, porque foi a palavra que Deus me deu. O versículo 2 diz assim: um dia faz declaração a outro dia. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se o dia de hoje tiver muitas moscas voando na casa de vocês, sinal de chuva. O dia está declarando, pode chover amanhã, pode chover mais tarde. E assim às vezes sucede. As pessoas se acostumam tanto com os sinais naturais que Deus deixou, que aquilo ali é uma mensagem. Olha, antes de vir alguma coisa, tem algo acontecendo antes. Diz no noticiário que quando aquele tsunami pegou aquelas ilhas e matou milhares de pessoas, elefantes, animais, cachorro, tudo que é bicho começaram a correr muito antes do tsunami chegar, e buscar lugares mais altos. Eles sentiram algo, um fenômeno acontecendo. O ser humano não percebeu. Os animais já tinham fugido todos que estavam soltos para as montanhas. Agora, não é sinal? Fugiram para o alto. Se nós estamos vendo os sinais acontecendo no mundo, nós temos que fugir para o alto. Nós temos que buscar a Deus. O mundo está cheio de fenômeno que Jesus disse que deveria acontecer nesses últimos dias. Precisamos então entender que a natureza, ela está pregando. Paulo usa uma palavra na qual é difícil de interpretação para muita gente. Ele disse que o evangelho que foi, ele usa o verbo passado. O evangelho que foi pregado, e usa uma expressão total, que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e da terra. Foi pregado. Difícil de interpretação, nós sabemos porque o Senhor tem nos revelado, mas não é fácil se compreender a curto prazo a uma simples palavra num culto como este. É preciso a revelação de Deus para vocês, para os irmãos entenderem, porque alguns já têm entendido isso. Então, irmãos, Jesus citou isso aqui. Ele disse: quando vocês veem no céu rublo, vocês vão dizer, lá vem tempestade. E assim o Senhor Jesus citou que eles sabiam discernir os tempos, e não sabiam discernir a vinda do Senhor. Ainda Jesus chamou-os de hipócritas. Mas por quê? Homens que estavam sempre atentos a sinais do dia, dos meses, estações, da lua, mas não prestavam atenção no Criador, só naquilo que lhe interessa. Então a natureza está cheia de mensagens de Deus, está cheia da mensagem do Senhor para nós. Diz aqui, em uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sinal que numa noite você tem, não é, coisas sábias de Deus que está na natureza, que ela indica algo para outra noite. Deus está falando com os seres humanos. Já expliquei para os irmãos que várias pessoas se converteram em ver a natureza
e perceber a mensagem de Deus na natureza, na própria natureza. Como eu já falei para vocês, observando os leões brigando, não é? Por causa das leoas, chega um leão de fora, briga. Se ele for mais novo, mais forte, mais valente, ele domina o que está em casa. Se tiver algum filhote daquele leão, ele mata os filhotes, para poder a geração mais forte ficar. Assim os homens pesquisaram, e na verdade é verdade. Ele não mata por prazer, não. Ele só mata para aquela geração fraca, porque se o outro perdeu, o gente que está naqueles leões menores também é fraco, tem que morrer. Então ele mata, dá uma pena de ver os leões pequenininhos, o bichão vai lá e com a patada só mata todos eles. Mas é uma mensagem de Deus para nós. É uma mensagem representando o leão em casa com seus filhotes, o diabo e os filhos da perdição. O leão forte que chega para dominar, para tomar a esposa, a noiva, é Cristo. E os filhos da perdição, os filhos do leão velho, do diabo, que já foi perdedor, vão morrer todos eles. Que segundo as Escrituras, todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que se esquecem de Deus. Jesus disse que se um valente guarda tudo que tem, ninguém pode tirar, a não ser vindo outro mais valente do que ele, põe a ele, amarra ele e pega o seu despojo. A natureza prega essa mensagem que Jesus ensinou. O Evangelho está na natureza. Então aquele índio que nunca ouviu falar de Jesus, o Espírito de Deus prega para eles lá, através das leis que eles aprenderam na natureza, do que eles mesmos lá sabem que é certo e que é errado. Porque a Escritura diz que nem o louco errará o caminho, todos terão ciência. Por quê? A Escritura diz que no dia do juízo não haverá desculpa de ser humano nenhum, até das crianças. Crianças que já têm nível de entendimento como adulto, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe xingar um palavrão, sabe dizer sim senhor, não senhor, sabe dizer obrigado, sabe responder, sabe fazer malcriação. Esta criança, neste nível, já é culpada, ou será absolvida pelo bem que pratica, porque ela sabe fazer. Porém, no dia do juízo, ela não será uma criancinha como nós vemos, será, porque o espírito e a alma não tem esse negócio de idade, criança, velhinho, não. Todos serão como varões, como, vamos dizer assim, na média idade de 30 anos, um varão com 30 anos, 25 anos, todos serão assim no dia do juízo. Não haverá criancinha de colo. Uma criança que morre bebê, é só o corpo da criança que é bebê, mas a alma e o espírito da criança ali vai estar diante do Senhor como varão. É um segredo, é um mistério, mas é verdade. Isso é a nossa cabeça que não entende as coisas espirituais e as coisas de Deus, que funciona assim. Pensamos que quando uma criança morre, sua alma e seu espírito é de criança, eternamente. Não, não é. Terá pleno entendimento e no dia do juízo, suas obras, boas ou más, vai estar com elas para absolvê-las ou para condená-las. Claro que uma criança que não sabe discernir o bem e o mal, não é? Como poderemos julgar? O julgamento do Senhor será perfeito. Porém a Escritura diz que não haverá desculpa. Deus deixou tudo bem claro no mundo para que ninguém tenha desculpa. Nós vamos para esse texto já já. Eu quero só falar mais um pouco aqui. Como tem pessoas que dizem que não quer conhecer as leis do Senhor para não se sentir culpada, achando que vai ficar inocente, já é culpada por não querer. Já é culpada por rejeitar. Nós lemos isso em Provérbios. Tem muitas escrituras. Pessoas que não quiseram, viraram as costas, rejeitaram, são culpadas da morte de Cristo. Então aqui diz a palavra do Senhor no versículo 3 de Salmos 19: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes.
A mensagem de Deus do que você observa na natureza. Se você observar, Deus vai falar com você, sem voz e sem uma linguagem, mas aquilo vem no seu entendimento. Você olha para algo que foi criado pelos animais e você vê pelo seu entendimento, você capta a mensagem, você compreende o que na verdade está ali. Que Deus deixou ali, está bem claro, a cores ao vivo. O livro de Provérbios, que é um livro muito sábio, diz assim: vai ter uma formiga, seu preguiçoso. Seu preguiçoso, até quando ficará com o braço cruzado, dizendo que tem um leão lá fora? Dá uma olhada nas formigas. Ajuda no verão para ter no inverno. Quantas pessoas são desperdiçadoras? No período da colheita e da fartura, está com trabalho, eles manjam o dinheiro que tem. Essa que a Bíblia diz que os dias bons serão muito, mas os dias ruins também serão. Um opondo-se ao outro, para que o homem não ache que vai permanecer sempre. Está escrito lá em Eclesiastes. Para que o homem não ache que vai ser depois, porque a pessoa, quando só vai ganhando, ele pensa que sempre será assim. Aí Deus dá um baque, dá uma freada, aí sente a dificuldade. Mas a Bíblia te ensina a você viver financeiramente, você que não sabe. Ou seja, porque não aprende, porque não quer. Todos nós, quantas vezes vimos as formigas trabalhando no verão e só levando, cortando nossas laranjeiras, cortando abacateira, cortando amendoeira. Quantos de nós já vimos isso? E uma fila de gente, de formiga trabalhando, soldados cortando, outros vigiando. Não, tem os cortadores, tem os soldados. Olha, uma coisa incrível. E eles ajuntam, enquanto está brotando na terra, estão apanhando e não desperdiçam nada, a não ser quando alguém joga um remedinho para dar uma parada, né? Porque destrói mesmo a nossa lavoura. Mas Deus deixou então uma mensagem. Ali está uma mensagem: você tem um trabalho, você tem um emprego, você está ganhando bem. Um monte de vaidade vem na mente. Para isso, poxa, com esse dinheiro agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou comprar uma roupa, vou comprar um carro daquele que eu quero, rapaz. Aí começa um monte de vaidade dominando o seu interior, e você não confia em Jesus, é um prisioneiro de si mesmo. Mas você não está alheio ao conhecimento, não, porque Deus deixou na natureza para você viver bem, aprender e agradecer a Ele. Uma vez, eu cuidando das minhas plantas, veio na minha mente assim: poxa, eu vou pegar esse mato seco, vou colocar em roda das plantas, para que o sol não seque totalmente a água que foi jogada embaixo. Ela vai servir de uma manta, mas não vou colocar também perto do tronco, vou deixar um espaço de terra, mas vou fazer uma roda. Fiz isso. Um dia eu lendo o livro, estava lá no livro. As pessoas já fazem isso há muito tempo. Então, quem foi que me ensinou sem linguagem, sem fala? O Espírito Santo de Deus. E isso tem uma mensagem: que se o homem serve a Deus, ele não fica debaixo da fúria do diabo diretamente. Tem uma proteção para ele não secar completamente. Uma proteção de mato seco. O mato que cresceu, cortaram ele, agora está servindo de proteção. E quem é esse mato que morreu, serviu de proteção para nós, está servindo? É o Senhor. A natureza está cheia de mensagem divina, vindo dos céus. Veja bem, versículo 4: em toda a extensão da terra, veja que é em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Veja bem, e as suas palavras até o fim do mundo, em toda a extensão da terra. Aleluia! Quem poderá no dia do juízo dizer: Senhor, eu não sabia? Eu falei assim: olha, quando você rejeitou a minha palavra, eu pus diante de você as coisas que eu criei.
pus as estrelas, elas brilhavam todas as noites, e você olhava, eu falava contigo mensagem, você não dava a mínima. Coloquei 2 grandes luminares, para não deixar a treva ficar o tempo todo em cima de vocês. Quem é o luminar maior? Que é o sol. Representa quem? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso sol da justiça. A lua recebe o reflexo do sol e transmite para a terra. Quem representa a lua? A igreja. E também o Evangelho de Cristo. Abra no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eles trocam a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou neles. Neles se manifesta. Ou seja, Deus manifestou no homem e manifestou na criação o que Ele permitiu nós conhecermos. Ele manifestou. Está manifestado. Olha lá. Do céu se manifesta a glória de Deus. Nós lemos lá no Salmo. Paulo já usa essa expressão. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, aquilo que Deus permitiu nós conhecermos, Deus manifestou neles. Porque Deus fez isso para quê? Vamos lá, a resposta está lá por baixo. Vamos lá. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para quê? Para que ninguém tenha desculpa no dia do juízo, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, livre da desculpa. Então, querendo conhecer a palavra ou não, achando que ficará mais inocente, já é culpado. Já é culpado. Até as crianças. Às vezes as crianças, o pai e a mãe falam, vira as costas, dá ouvido, não quer ouvir a verdade, mas já é culpada. Só por não querer ouvir a exortação, já tem culpa. Toda criança de determinada idade tem que ouvir a verdade. Seus pais são responsáveis por elas. O pai e a mãe, como pastor e a igreja, tem que ensinar a criança do caminho. Até os 5 anos é o período em que a criança capta bem, guarda bem, grava tudo. Dos 5 anos para diante vem um monte de coisinhas do mundo. Então é necessário ensinar no caminho. Como está escrito, ensina teu filho no caminho que deve andar. Bom, mais uma vez então, aqui a Escritura diz que Deus manifestou do céu as suas coisas invisíveis, seu eterno poder, pelas coisas criadas. Deus manifestou nas coisas que estão criadas para que ninguém tenha desculpa. Voltando aos índios, estão lá no meio do mato, onde não tem carro, não tem barulho de nada, não tem gente branca, morena como nós, de cabelos, cores diferentes, só tem aqueles índios daquele jeito. Eles no dia do juízo não terão desculpa do Evangelho de Cristo, porque lá dentro da macega, lá dentro do mato, seja onde for que eles estiverem entronizados, lá Deus está falando para eles a mensagem. Eu vi um índio americano falando, já assim modernizado, mas ainda com os traços, usando alguma coisa, mas já na sociedade, que ele estava explicando que eles não seguiam assim como nós a religião, mas eles acreditavam em Deus criador de tudo. Olha só, isso há muitos anos, não é? Aqueles índios americanos, um deles estava falando do modo como eles acreditavam. Então lá no meio deles, eles sabiam que existia um ser criador. Se eles davam à lua ou ao sol a autoria da criação, vão ser condenados.
Porque o Senhor vai mostrar para ele, mas você sabia que quando a nuvem vinha, cobria o sol e o sol não podia fazer nada. Na sua mente você questionava isso, como é que pode? Se o sol é Deus, por que a nuvem cheia de chuva cobriu ele não pôde fazer nada? Irmãos, Deus trabalha na consciência, colocando na consciência das pessoas essas perguntas, para despertar as pessoas, mas aquelas que se não derem por avisadas, tanta coisa que vem na cabeça da gente, elas serão culpadas do dia de juízo. Deus fala na mente de vocês todos. Deus fala. Mesmo fora da palavra, Deus fala, tem falado e vai continuar falando. Porque Ele é um Deus de amor. Agora abram conosco no Evangelho de João. Evangelho. Mateus, Lucas, Marcos, João. Ou Mateus, Marcos, Lucas e João. João 3. Versículo 19 que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bom, aqui diz que a luz veio ao mundo, ou seja, a verdade, a palavra, o esclarecimento para as pessoas entendidas. Diz que a luz veio, ela veio para as pessoas adquirirem conhecimento e a salvação. Mas as pessoas, que ele está aqui falando, amaram mais a escuridão, o lugar oculto, as coisas estranhas, as coisas ocultas, as coisas pecaminosas. Trevas significa isso: escuro, sujeira, pecado, todo tipo de coisa que não agrada ao Senhor. Então diz que as pessoas amaram mais isso do que a luz. Será que elas são inocentes porque elas não tiveram conhecimento da luz? Será que isso diminuiu o juízo sobre as pessoas que não querem escutar? Tem gente que diz assim: não me fala nisso não, eu não quero ouvir não, eu não quero fazer parte dessas coisas não, eu prefiro não conhecer. Será que essas pessoas são mais inocentes do que aquelas que rejeitaram depois de ter conhecimento da palavra? Todas vão passar pelo juízo e terão a perdição eterna, tanto aquela que teve conhecimento e rejeitou ou virou as costas, quanto aquela que não quis ter o conhecimento. Aqui diz que a luz veio, mas os homens não quiseram a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Vamos lá, versículo 20. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se você veio para a luz e você quer ouvir a verdade, porque suas obras são de Deus. Você quer melhorar, você quer aperfeiçoar, você quer entrar no reino do céu, você quer ser mais limpo, você quer se purificar, você quer ser mais santo, você quer agradar mais ao Criador, e Deus vai te amar muito mais por isso também, e você será recompensado, porque aquele que guarda os mandamentos do Senhor terá uma grande recompensa. Mas se você se esconde, se você procura se afastar, é porque tuas obras são pecaminosas. Você não quer que as pessoas te vejam, você quer continuar longe de conhecimento, longe da verdade, para que a palavra não te repreenda, para que a palavra não manifeste teus erros, porque a luz ela manifesta o erro, como está escrito: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas não querem ser reprovadas, não querem ser admoestados. Nenhum de nós gosta de ser repreendido. Mas a repreensão, ela causa um efeito benéfico. Quando estamos errados e vem uma palavra de repreensão, na hora ficamos bem tristes.
Mas depois vamos pensar, porque o Espírito Santo de Deus nos fará pensar. E vai nos ajudar a quebrantar o coração duro da gente. Para a gente pensar, puxa, eu tenho pecado. Eu tenho feito coisa errada. Realmente aquela palavra serviu para mim. Mas eu, Senhor, eu não quero continuar assim. Preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser mais assim. Não gosto de ser repreendido, mas também eu não quero ficar mais assim. Eu tenho consciência de que as coisas que faço, falo e penso são pecados contra o Senhor. Não quero ficar no meio do teu povo por causa desses pecados que amo, mas eu não quero abandoná-los, porque sei que o fim deles é a morte eterna. Então, conhecer a palavra do Senhor é muito importante para nos ajudar. Ela nos ajuda a vencer o erro, nos ajuda a vencer o caminho da perdição, o caminho enganoso. Caminho enganoso é a vida que a pessoa leva, não engana, achando que está certo, sem o conhecimento da palavra de Deus, a não ser quando Deus usa de misericórdia e ensina a pessoa que ela tem que prosseguir no caminho certo. Ora, se uma pessoa mora no meio da sociedade, Deus não quer que a pessoa seja como um índio, porque ela vive no meio onde existe o conhecimento da palavra de Deus. Mas se a pessoa é índio, está morando lá naquele lugar no meio do mato, onde não tem ciências aqui como a nossa, da palavra de Deus, Deus ali vai salvar aqueles que são seus e deixar condenado aqueles que não é dele, aqueles que não são dele. Então, nós ouvimos a voz de Deus. Vai ao culto hoje, a pessoa liga a televisão, ou então vai sair para outros lugares indevidos, aonde vai alimentar a carne, ou vai beber com amigos, ou vai para umas festas de cobilância, e não vem ouvir a palavra de Deus. Volta com a sua carne alegre, barriga cheia, né? Mas a alma ficou faminta, sedenta, vazia, despida, e isso vai ser cobrado. Quando adquirimos o conhecimento, nós adquirimos vida para dentro do nosso espírito, para a nossa alma. Disse Jesus, nem só de pão viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Escritura diz que se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, nós temos um templo interior também, onde habita o Espírito de Deus. Temos esse templo exterior, que é o corpo físico, e temos o interior. A Bíblia diz que o homicida não entrará no reino do céu. Se você matar o seu corpo se enforcando, dando um tiro, tomando veneno, você irá para o inferno. Mas se você matar a tua alma e destruí-la, também você irá, porque você não quis alimentá-la. Por isso disse Jesus, nem só de pão, nem só de comida, arroz e feijão, viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. O que quer dizer isso? Que a palavra é o alimento da tua alma. Um dia eu estava lá na passarela de Caxias, já contei isso para vocês, né? Deus me deu essa lembrança que tem alguém que me ouviu. Eu estava fazendo meus trabalhos de artesanato de madeira, era de manhã, e eu estava pensando na palavra, pensando, sentado ali. A largura da passarela deveria ter uns 2 metros um pouquinho, não era mais do que isso. Passava por cima dos trilhos de trem, saía de um comércio para uma outra rua, e eu estava ali, e as pessoas passando. De repente o Espírito Santo me tocou assim, deixei a madeirinha que eu bati a minha ferramenta, coloquei a ferramenta e apontei o dedo para todo mundo com uma coragem que eu nunca tive na minha vida. E disse, vocês são como sepulcros caiados. E as pessoas ouviam falando assim e deram uma parada. Quantos de vocês vão para o cinema, final de semana, vão para o churrasco, para o passeio, para a casa de amigos, satisfaz esse corpo, mas volta para casa com a alma vazia? Quando muitos de vocês olham no espelho e quando olha profundamente dentro dos seus próprios olhos, sente um vazio e aquela alegria ficou lá com aqueles amigos, usado por demônios, aleluia. E comecei a pregar. Um sepulcro por fora é assim, no corpo parece bonito, pintados de cal, outros de granito, mas por dentro estão cheios de ossos secos e cheios de carnes apodrecidas. Assim é a alma de todo aquele que anda nesta vida, porque só tem uma coisa que alimenta o interior de vocês, é a palavra de Deus, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
vocês, e vocês insistem em preencher esse vazio, o vazio da alma, do coração de vocês, com as coisas materiais, mas quando vocês terminam no prazer e no gozo, vocês sentem a tristeza voltar novamente. O sorriso de vocês é a aparência, aquela alegria, aquele sorriso estranho, não é aquela alegria que vem da alma, é aquele sorriso de comum que todo mundo diz: e aí, como você está? Dá aquele sorriso, mas logo a pessoa que você cumprimentou vai embora e você volta ao seu semblante de tristeza. Cansei de ver isso. Aí eu falei muito mais coisas, foi uns 20 minutos a meia hora eu falei muitas coisas. As pessoas pararam, ficaram olhando, eu terminei e continuaram olhando para mim. E olhando para elas, eu estava pensando assim: bom, agora o que vai acontecer? Bom, eu nunca fiz isso, e agora? Bom, agora algo vai acontecer. E o pessoal estava parado, e as pessoas iam juntando, e alguns passavam no cantinho assim, olhando, e a maioria parou ali, interrompeu aquela passarela. E aí veio para cima de mim, de repente que o pessoal veio para cima de mim, eu até achei assim: nossa, o que vai acontecer? Será que vão me empanhar agora? Mas eles vieram confessando, muitos deles que estavam afastados do Evangelho, outros estavam em boates, eu até citei sobre o negócio de boate, muitas coisas que o Espírito Santo foi revelando na hora, e ali manifestou muitas pessoas problemáticas vivendo aquela situação. Eu acho que o Espírito Santo mandou falar exatamente para aquele grupo de pessoas que foi se juntando naquele exato momento, naquela hora, naquele momento exato. O Espírito Santo arrancou todos eles de casa: vocês vão passar na passarela ali, e vai ser nesse momento que eu vou falar para vocês. Glória a Deus. Amados, quando Deus quer falar, Ele fala. Então ninguém terá desculpa. E verdadeiramente, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe esse estudo na vida de cada um dos irmãos. Nós vamos ouvir agora o grupo de louvor, Líriozinhos do Vale. E depois, Rosa de Sarão. Tá bem?